Alguns especialistas em cinema dizem que estamos presos em uma era sem criatividade, o que causa o excesso de sequências, adaptações de séries populares e também os polêmicos remakes e reboots de séries e franquias populares. Além da questão polêmica de se esses reboots devem ou não serem feitos à parte, alguns reboots costumam ser populares e queridos pela base de fãs anterior. Star Trek, She-Ra, DuckTales e uns outros por aí. Mas, claro, também tem sempre aqueles que não são populares de jeito nenhum, nem para os fãs antigos, nem para qualquer espectador casual que só ouviu falar dessa franquia antiga agora. O que nos leva ao assunto desse vídeo. Velma, o spin-off de 2003 da franquia Scooby-Doo, que, claro, dispensa apresentações. É uma série polêmica por várias razões, que deixou muito grande e conhecida a base de fãs de Scooby-Doo com muita raiva, a ponto de, até a escrita desse roteiro, essa ser a série mais mal avaliada do Rotten Tomatoes e a terceira mais mal avaliada do IMDb, o que é um feito impressionante. Teria sido pra mim mais um dos 1000 desenhos ruins que eu já vi na vida. E vai por mim, eu assisto muita besteira. Mas essa pontuação absurda, junto com todo o ódio online de fãs e não fãs de Scooby-Doo, me deixaram pensando. O que tem nessa série que irritou tão profundamente as pessoas? Bom, pra começar, eu acho que nem preciso começar a dizer o óbvio. O desenho não tem um Scooby-Doo. Pode parecer brincadeira, mas o fato é que esse é um sintoma que muitas pessoas têm contra reboots. As mudanças em relação ao material original. O Scooby-Doo é simplesmente o personagem titular da franquia. Não tem como dizer que ele não é importante o suficiente pra não estar lá. Mas tá, vamos dar um desconto aqui e dizer que a Warner Bros. Não deixou a empresa usar esse personagem, então tanto faz. Mas isso não explica o resto das mudanças em relação ao desenho original. Por que o tom tão mais adulto e violento do que deveria ser a adaptação de um programa infantil? Por que a mudança de designs, personalidade e relacionamento dos personagens principais? Por que um programa de comédia e mistério tem tão pouco foco no mistério principal, que era em teoria para ser a trama do programa? Se é pra ser um reboot, por que não seguir a rota do original? Isso era simplesmente o que as pessoas estavam esperando ver. E os responsáveis pelo programa claramente sabiam disso, o que é óbvio se você olha na quantidade de piadas que a série faz em relação à demografia antiga do programa. O que nos leva ao segundo ponto fraco de uma série de pontos fracos da animação. O humor mesquinho e superficialmente paródico. Scooby-Doo, no geral, sempre foi uma série de comédia, e isso reflete em todas as adaptações e reboots que já aconteceram antes. Mas, se antes era um humor infantil e meio pastelão, agora se tornou um humor que depende muito da zombaria mesquinha e de momentos de choque baratos. É praticamente impossível a série passar mais de 2 minutos sem falar sobre quanto homens brancos ricos são estúpidos e privilegiados, ou a sociedade americana é ruim, o que são piadas muito fracas e repetitivas, o que muitas vezes mal tem argumentos dentro da série. Além disso, a série é repleta de piadas visuais violentas e sexualmente explícitas, que chegam a ser desconfortáveis, ainda mais quando você se lembra que os personagens principais são todos adolescentes que ainda estão no ensino médio. Então ver uma cambada de meninas menores de idade no chuveiro fazendo poses sedutoras é muito insípido e nojento, assim como ver adolescentes sendo mortas ou desmembrados numa série que espera que você ria disso. Isso te faz perguntar: por que eu estou assistindo mesmo isso em primeiro lugar? E por falar em humor, tem as piadas do programa em cima de quem assiste. Desde o teaser, que já mostrou uma piada às custas de quem estava reclamando da representatividade do programa, já havia mostrado que isso haveria de dar problema. Porque não importa o quão paródico ou irônico você imagina que esteja sendo, zombar de quem você depende sempre vai ofender. Enquanto essa tendência já existe na cultura pop já faz tempo, de produtores e escritores zombando de fãs, o modo como Velma zomba dos fãs de Scooby-Doo é especialmente insosso e de mau gosto, com o quão mesquinhas são as piadas. Uma coisa é você chamar seus fãs de chatos ou reclamões, mas outra completamente diferente é o que a Velma faz, porque chama os fãs de maconheiros e crianças, e chama a premissa da história pedossexual. Quer dizer, pelo amor de Deus, precisava disso. Isso sem contar que você tá zombando das pessoas que te pagam pra assistir essas ofensas nojentas. Tá, ok. Calma, respira. E vamos pra próxima. Porque essa próxima é muito boa. A suposta paródia que o programa promete, mas não cumpre. Esse ponto é interessante porque é um pouco profundo. Devido ao estilo de humor contundente e às inúmeras referências de Velma aos programas antigos, você fica com a impressão de que o programa deveria ser uma paródia do Scooby-Doo tradicional. Mas se é de fato uma paródia, é uma muito rasa. Segundo o crítico Dwayne McDonald, as objeções à amplitude na paródia são que não é esportivo caçar com uma metralhadora, que jocosidade não é humor e que o fio crítico é embotado. A maior parte do que passa por paródia é na verdade tão ampla que se torna mero burlesco. Ou, falando de modo simples, uma paródia não é uma paródia se ela for tão vaga e diferente que ela é irreconhecível do alvo que você está parodiando. Para efeito de comparação, vamos analisar a animação da Arlequina, que é uma paródia dos quadrinhos da DC Comics, também produzida pela Warner Bros., mas que normalmente é melhor avaliada do que Velma.
As duas séries são violentas e zombateiras, mas a diferença é que as paródias de Arlequina ainda são reconhecíveis como os personagens são representados na fonte original, apenas com suas características mais pronunciadas sendo exageradas para fins cômicos. Por exemplo, o Coringa da série da Arlequina é um namorado abusivo, machista e um louco homicida. É obviamente uma escrita mais exagerada, mas ainda fiel a como ele foi retratado na série animada do Batman, por exemplo, onde ele várias vezes batia ou manipulava a Arlequina. Enquanto que o Fred do Scooby-Doo, por exemplo, se tornou um garoto mimado e rico que é abertamente racista e misógino, sem nenhum motivo além de que a série quer zombar desse tipo de pessoa, porque é uma caracterização que veio do nada. Em nenhuma série, filme, quadrinho ou animação, o Fred Jones tradicional era rico ou mimado. Ele sempre foi um líder competente, um cara inteligente que fazia esforço para resolver os mistérios e estava várias vezes disposto a se sacrificar para ajudar os outros. E no geral ele tratava ninguém mal. Então o modo como ele é representado aqui é tão distante do original que mal pode se dizer que é uma paródia. É mais uma fanfic de alguém que representa intencionalmente o personagem de uma maneira que ele não é. E isso acontece com todos os personagens, não apenas ele. Velma é crítica e arrogante. A Daphne é uma patricinha de colégio que vende drogas. E o Salsicha, ou Norville, é pouco mais que um gado da Velma. Eles não têm nada a ver com as caracterizações normais, então a paródia cai por terra, porque em vez de ser uma desconstrução cômica de Scooby-Doo, a série sai mais como diferente demais do desenho original para que o que se aplica aos personagens daqui se aplique aos personagens de lá. E por falar nos personagens, isso leva a um dos meus maiores problemas com a série. Você efetivamente não quer que ninguém vença. Os personagens são tão antipáticos e desagradáveis de assistir que você não se sente impulsionado a torcer por ninguém. Velma pode estar sentindo falta da mãe, mas ela é tão misantrópica e se acha melhor do que todo mundo que fica impossível simpatizar com ela. Além do que os personagens vêm chamando a atenção dela sobre o comportamento a cada episódio. E ela sempre aprende a lição para ficar mais desagradável ainda no próximo. Ela não aprende literalmente nada, nunca, não importa quantas vezes as pessoas vejam que ela está errada. A Daphne era uma namorada terrível que tentava coagir o Fred a fazer o que ela queria, vendia drogas por um motivo muito tosco e passa a maior parte do tempo apenas se importando com popularidade e namoro em vez de fazer qualquer coisa útil. O Norville até pode ser melhor, ele é mais simpático e decente. Mas mesmo ele passa quase todo o tempo de tela apenas se preocupando em conquistar a Velma, mesmo quando ele está namorando outra garota. E faz isso repetidamente ao longo da série, não importa quantas vezes a Velma deixe claro que não está interessada nele. O que faz ele parecer mesquinho e patético que não consegue superar uma garota. E o Fred é pior ainda, sendo abertamente racista e misógino, agindo como um idiota o tempo todo, e se recusando a assumir a responsabilidade pelas próprias ações. E uma coisa que diferencia essa série de outros trabalhos que podem ter a mesma premissa é o fato de que a intenção parece ser que você goste desses personagens. O que não é o caso de, por exemplo, Rick and Morty, Family Guy ou até mesmo citado a Arlequina, que todos têm protagonistas que são muito evidentemente personagens ruins e são representados abertamente como ruins. E mesmo ele às vezes tem momentos que demonstram de maneira convincente porque eles são assim, quando Velma tem personagens tão unidimensionais que parecem serem do jeito que eles são só porque o roteiro pede. Não tem lógica, não tem motivo. Eles só são simplesmente abertamente desagradáveis e a série espera que você torça por eles sem motivo nenhum. De personagens adoráveis e gentis de uma animação para crianças, eles se tornaram, sem explicação nenhuma, isso.